as adaptações são tão diferentes dos livros? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora Siqueira, eu sou jornalista e crítica cinematográfica e uma grande entusiasta de adaptações cinematográficas. Essa é uma pergunta feita com muita frequência. Fãs de livros, em geral, não gostam que suas obras sejam adaptadas para uma nova linguagem, especificamente o audiovisual, porque eles acham que, quando acontece essa adaptação, o produto audiovisual não consegue trazer exatamente o que aquela história escrita estava dizendo, ou são tantas alterações que fazem com que a essência daquilo seja perdida e as pessoas não conseguem entender a profundidade do livro na tela. Eu posso até concordar com você que é muito fã de um livro, que é mais purista, que não gosta muito das adaptações, porque realmente nós temos terríveis exemplos nesse sentido de obras que foram adaptadas para o audiovisual e tiveram seu conteúdo quase que nada explorado, né? Essas obras realmente tinham um potencial tão grande, mas foram colocados para trazer uma mensagem rasa, superficial e muito objetiva. Mas eu também preciso te dizer que é muito importante que haja essa adaptação, já que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, a adaptação cinematográfica não é para trazer o texto puro, tal qual ele está no livro, e jogar na sua tela. O que acontece do livro para a tela é uma tradução. E uma tradução, ela é adaptativa, ou seja, você não consegue trazer da mesma forma que está no livro direto para a tela, porque além de serem linguagens completamente diferentes, no livro nós temos perspectivas que a tela não nos traz, assim como na tela tem perspectivas que talvez o livro não nos traga. Por exemplo, nos livros muitas vezes nós temos a história sendo contada em primeira pessoa, então você consegue identificar tudo o que está acontecendo através do olhar daquela pessoa que está contando a história. Esse narrador, ele pode ser confiável ou não. Ele pode trazer uma perspectiva apenas, porque a gente só tá vendo o que tá se passando na cabeça dele e através do olhar dele. Enquanto que no audiovisual a gente consegue não só ver a perspectiva desse personagem central, mas também de todos aqueles que orbitam ao redor do protagonista. Então a gente consegue perceber o que realmente aconteceu, várias versões de um mesmo fato. A gente consegue entender o que está acontecendo em um lugar e no outro lugar, sem necessariamente que o protagonista tenha que estar lá. Existe a frase célebre do cinema, né? Mostre, não diga. Então, o audiovisual, ele permite esse sentido a mais. Você tá vendo e ouvindo tudo o que tá acontecendo. Quando você tá lendo o livro, você ainda que esteja imaginando, claro, isso aqui tá super funcionando, mas você entende que não é a mesma coisa? Porque uma página, muitas vezes, bem detalhada da ambientação, vai ser traduzida para a tela em 1 segundo de cena. É por isso que toda adaptação é uma tradução intersemiótica. Não é copiar e colar. É traduzir de uma linguagem para outra de forma que faça sentido e faça com que o espectador consiga se conectar ainda mais do que ele estaria se conectando se estivesse lendo aquele texto. A proposta de Bridgerton, por exemplo, é trazer representatividade. Isso é algo que é falado desde 2020, desde que a série estreou lá na primeira temporada. Então, muitos fãs estão um pouco chateados por causa da questão de troca de gênero do personagem principal, ali de Francesca e Michael, que agora é Michaela, também com a sexualidade do Benedict, mas é uma proposta da série desde o início. A série sempre mostrou que precisava trazer representatividade. E isso é uma coisa que a série não abre mão. Independente se Julia Quinn, quando estava escrevendo os livros, pensou qualquer coisa nesse sentido ou não, a série vai abordar. Então você que vai ver a série precisa entender que isso vai estar lá. Talvez essa série não seja para você, e tudo bem, você pode ficar com os livros, mas você não pode querer que não tenha representatividade na série que
promete isso desde o início só porque você não quer aquilo, só porque você quer que seja igual aos livros. Em muitos aspectos, a série tá melhorando os livros. Tá? A gente tem personagens super detestáveis que estão diferentes e que a gente gosta e se conecta com eles porque a série conseguiu fazer essa tradução intersemiótica, ajustando algumas questões de caráter de determinados personagens que fazem com que a gente realmente se identifique e adore as histórias. Mas é bom lembrar, embora tenha representatividade, pessoas negras no poder, pessoas LGBTQIAPN+, sendo representadas ali, a essência dos personagens se mantém. Em nenhum momento deixou de ter aquela essência dos personagens dos livros na série. Todos eles são iguais aos seus respectivos pares dos livros. E isso é o mais importante. No fim das contas, a série pode contar diversas histórias, mas o casal protagonista ainda consegue manter a essência. Inclusive a Michaela, tá? Que é igualzinha ao Michael. Existe uma questão que ronda a Karina Ricci, que é o fato dela não ter retratado pessoas em situação de escravidão, já que a época em que os livros dela se passam seriam a época compatível com esse desprezível regime que tivemos no Brasil. Eu já sou do time que acho que você não precisa fazer ficção baseada em realidade, então isso não me incomoda. Me incomoda o fato de não ter personagens negros. O filme trouxe personagens negros em situação de poder, então nós temos essa adaptação, tal qual aconteceu com Bridgerton. Mas no caso do filme, as críticas foram relacionadas à questão de enredo, porque muitos personagens tiveram suas trajetórias de certa forma adiantadas na trama do filme Perdida. E aí eu quero dizer pra você que é fã do livro que isso não necessariamente reflete que a produção não respeita o material original, mas existe uma questão um pouco mais profunda. Não se sabia se haveria continuação. É importante trazer todos os elementos ali, porque se tiver continuação é possível trazer esses personagens para seus respectivos enredos e abordá-los de uma forma um pouquinho diferente, mas tentando trazer a mesma essência. Então, nem toda mudança é um desrespeito, às vezes é uma questão orçamentária, uma questão de produção muito mais profunda do que necessariamente um apego ou não pelo texto, sabe? Eu assisti recentemente a minissérie Museu da Inocência, que é uma minissérie turca baseada em um livro que é muito famoso e importante na Turquia. E eu não li ao livro, então não consigo fazer uma análise comparativa tão profunda quanto a dos outros mencionados aqui, porque eu já li os seus respectivos livros e também acompanho as produções audiovisuais. Mas o escritor do livro não só foi produtor da minissérie, como também atuou na minissérie. Mesmo ele aparece no início e no fim. Isso me chamou muita atenção porque as críticas que eu li a essa minissérie foram muito relacionadas a talvez não trazer exatamente aquilo que o escritor trouxe em seu livro, não aprofundar tanto assim e ter um tom mais novelesco. E aí é importante que a gente saiba diferenciar as coisas, porque uma coisa é ter um tom que você não espera, baseado na sua leitura, e outra coisa é a série ter essa necessidade para se adaptar ao mercado vigente. Porque um dramalhão é uma coisa muito das novelas turcas, de novelas mexicanas, de novelas brasileiras, de novelas de forma geral. E essa minissérie não seria diferente. Então, talvez a gente precisa começar a ajustar a forma como a gente lê e entende e a forma como a gente vai compreender a produção audiovisual que foi inspirada nessa leitura, porque ali existe um tom específico que se quer passar através do roteiro, da direção daquela série. Eu, particularmente, adorei a série. Eu acho que ela toca em assuntos muito importantes e pelo pouco que eu consegui ler da história, fazia sentido. Você questionar muito esse tipo de produção é como se você realmente estivesse questionando o próprio autor do livro. Fica parecendo que ele não sabe o que fazer com a história dele, só que a história é dele, não é sua. Por mais que você tenha se deleitado com aquela história, ainda assim pertence a ele, foi ele que escreveu, então ele sabe qual é o tom. E aí eu chego na mais polêmica de todas, que é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emerald Fennell. Eu entendo as críticas, aquilo não é o Morro dos Ventos Uivantes, eu concordo. Fiz a crítica sobre o filme aqui, tá no meu canal, então você pode acessar. Mas eu preciso que a gente converse melhor para poder te explicar que a adaptação, ela não tem obrigação de ser fiel. No caso da Emerald Fennell,
ficou claro desde o início que não era uma adaptação direta do texto da Emily Brontë. A ideia dela era trazer uma releitura. Ah, Débora, mas ficou muito ruim. Tudo bem, você não precisa gostar da releitura da Emerald Fennell, mas não dá pra dizer que ela não deveria fazer isso ou que ela teria que fazer aquilo, porque no fim do dia, a decisão criativa é dela, ela é autora, ela é artista. Ela precisa poder exercer o seu papel de cineasta e fazer escolhas que ela acha que sejam interessantes. Para você que lê o livro e entende que esse filme não aborda as questões do livro, tá tudo certo. Para você que assistiu ao filme mesmo sem ter lido o livro e não gostou do filme, tá tudo certo. O que não dá é a gente querer dizer que ela precisava ter feito isso ou aquilo. A gente pode questionar a adaptação dela sabendo que não é uma adaptação. No caso de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emerald Fennell, especificamente é uma releitura. E se a adaptação cinematográfica não tem obrigação nenhuma de ser fiel ao material original, a releitura muito menos. A ideia da releitura é trazer uma perspectiva diferente. Talvez não seja uma boa perspectiva, mas ela trouxe. Então a questão não é você gostar ou não, porque isso é um direito seu. A arte está aí para você contemplar, para você desejar, para você gostar ou não, não tem problema. Mas não dá, amiga, para você ficar tecendo comentários terríveis sobre a diretora dizendo que ela não deveria fazer isso porque é o livro que você gosta. É simples, gata. Vá ler o livro, não assiste o filme. Uma nova adaptação de Orgulho e Preconceito está para vir aí através da Netflix, sai ainda esse ano, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a um tempinho. Mas já vi comentários de pessoas falando que, mas não vai superar o filme de 2005, porque a série de 95 é melhor e etc. Gente, não é uma competição para ver qual supera qual. É mais uma adaptação de um romance clássico da literatura mundial que vai trazer novas pessoas para assistir e que também vai fomentar o interesse para a leitura de Jane Austen. Se você é fã da escritora, você deveria adorar o fato deles estarem fazendo adaptações. Primeiro porque é bom pra gente que é fã, pra gente ver de novo essa história maravilhosa que a gente tanto ama. E segundo porque, de fato, todas as vezes que algum livro é adaptado, as pessoas se interessam pelo livro em questão. Não é uma competição para ver qual é o melhor. A adaptação de 95 é belíssima, a de 2005 é maravilhosa, a de 2026 talvez também seja muito boa. A gente vai ainda assistir para poder entender se é ou não. Mas o que eu quero assim que você entenda de uma vez por todas, nenhuma adaptação cinematográfica tá aí para superar o material original, para superar as outras adaptações que foram feitas. Todas elas têm a intenção de trazer uma perspectiva diferente para aquela história. Por isso não é uma competição. Dá pra você gostar de todas. Dá pra você assistir a de 95 e amar. Dá pra você assistir a de 2005 e adorar. E essa de 2026, se for bem feita, a gente também pode gostar. Não tem pra que ficar nessa discussão, nessa loucura. Porque a adaptação serve justamente não só pra trazer esse olhar diferente, mas também para que outras pessoas consigam ter acesso a essa história. É democratizar a informação. E aí, amiga, você gostou de saber melhor sobre adaptações? Coloca nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer contribuir para esse debate. Pode falar a sua opinião que eu vou respeitar e a gente vai conversar. Não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo e compartilhar se for possível. Um beijo e até a próxima.